Então nós vamos estar lendo agora João 19. O desejo do meu coração é que Deus venha derramar das suas bênçãos maravilhosas sobre a sua vida, que você sempre venha estar atento à palavra de Deus, que nós venhamos começar a assistir esse vídeo e ir até o final, e também assistir os outros vídeos, se assim Deus conceder essa bênção. Então Pilatos mandou os soldados surrarem Jesus com um chicote de chumbo. E eles fizeram uma coroa de espinhos, puseram na cabeça dele e vestiram Jesus com um manto real vermelho. Salve, rei dos judeus, caçoavam eles, e davam socos nele. Pilatos saiu outra vez e disse aos judeus: agora eu vou trazer Jesus aqui fora para vocês, mas entendam que eu acho inocente. Então Jesus saiu com a coroa de espinhos e o manto. Pilatos disse: aqui está o homem. Ao ver Jesus, os sacerdotes principais e os oficiais judaicos começaram a gritar: crucifique, crucifique. Vocês o crucifiquem, disse Pilatos. Eu acho que ele é inocente. Então responderam: pelas nossas leis, Jesus deve morrer porque se achou a si mesmo filho de Deus. Quando Pilatos ouviu isso, ficou mais assustado do que nunca. Por isso levou Jesus novamente para o palácio e perguntou: de onde você é? Mas Jesus não deu resposta nenhuma. Não fala comigo? Perguntou Pilatos. Não compreendes que eu tenho o poder de soltar e crucificar os presos? Então Jesus disse: o Senhor não teria nenhum poder sobre mim, se este não fosse dado ao Senhor lá de cima. Porque aqueles que me trouxeram ao Senhor têm um pecado maior. Então veja bem, há muitas pessoas que acreditam que não existe diferença entre pecado. Não existe pecado maior ou pecado menor. Mas olha o que Jesus disse. O próprio Jesus disse: aqueles que me trouxeram ao Senhor têm um pecado maior. Quer dizer, o pecado do povo judeu era maior que o pecado de Pilatos. Por quê? Porque Pilatos, de certa forma, queria soltar Jesus. Ele queria soltar Jesus, mas acabou crucificando ele. E o povo judeu, que queria a crucificação de Jesus, eles tinham um pecado maior do que Pilatos. Com isso, Pilatos tentava soltar Jesus, mas os líderes judaicos diziam: se o Senhor soltar esse homem, não é amigo de César. Dizendo eles essas palavras, Pilatos novamente trouxe Jesus para fora e se sentou no tribunal chamado Calçada de Pedras. A essa hora já era cerca de meio-dia, véspera da Páscoa. E Pilatos disse aos judeus: aqui está o rei de vocês. Fora com ele, gritavam, fora com ele, crucifique Jesus. Que? Crucificar o rei de vocês? Perguntou Pilatos. Nós não temos nenhum outro rei além de César, gritavam os sacerdotes principais. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado. E eles conseguiram pôr as mãos nele. Jesus foi levado para fora da cidade, carregando sua cruz ao lugar conhecido como Caveira, em hebraico Gólgota. Ali eles crucificaram Jesus e outros dois com ele, um de cada lado e ele no meio. Pilatos pregou por cima dele uma tabuleta que dizia: Jesus de Nazaré, rei dos judeus. O lugar onde Jesus foi crucificado estava perto da cidade, e a tabuleta estava escrita em hebraico, latim e grego, de modo que muitas pessoas puderam ler a inscrição. Então os sacerdotes principais disseram a Pilatos: mude isso de rei dos judeus para ele disse, eu sou o rei dos judeus. Pilatos respondeu: o que eu escrevi, vai ficar exatamente como está. Quando os soldados acabaram de crucificar Jesus, dividiram suas roupas em 4 porções, uma para cada um deles. Mas disseram: não vamos rasgar o manto dele, porque era sem costura. Vamos jogar os dados para ver quem ganha o manto. Isso cumpriu a escritura que diz: eles dividiram entre si as minhas roupas e tiraram sortes sobre meu manto. Assim, isso foi o que eles fizeram. Perto da cruz encontrava-se Maria, mãe de Jesus, e a tia dele, e a esposa de Cleófas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu que a mãe dele se achava ali junto, que era o seu amigo íntimo, quando Jesus viu que a mãe dele se achava ali junto a mim, que era o seu amigo íntimo, disse a ela: olhe, ele é o seu filho.
Esse amigo íntimo que a Bíblia fala é João. João, nós estamos lendo o capítulo de João, e quando ele fala aqui, quando Jesus viu que a mãe dele se achava junto a mim, quando ele está falando a mim, é porque ele está narrando esse texto, que era o seu amigo íntimo, disse a ela: olhe, ele é seu filho. Então Jesus apontou para João e disse: ó, eu não sou seu filho, agora João é seu filho, que eu estou morrendo. E para mim, ele disse: olhe, ela é sua mãe. Daí em diante, eu levei Maria para minha casa. Jesus sabia que tudo já estava terminado. Era para cumprir as Escrituras, disse: eu estou com sede. Havia ali uma jarra de vinho azedo, de modo que ensoparam uma esponja nele, puseram um caniço e suspenderam até os lábios dele. Mas Jesus experimentou, disse: está tudo terminado. Inclinou a cabeça e entregou o espírito. Os líderes judaicos não queriam as vítimas penduradas ali no dia seguinte, que era sábado. E aquele era um sábado muito especial, porque era Páscoa. Por isso pediram a Pilatos que mandassem quebrar as pernas dos homens a fim de apressar a morte. Assim seus corpos poderiam ser tirados das cruzes. Então os soldados vieram e quebraram as pernas dos 2 homens crucificados com Jesus. Mas quando chegaram a ele, viram que já estava morto, e por isso não quebraram suas pernas. Contudo, um dos soldados furou o lado com uma lança, e correu sangue e água. Eu vi tudo isso com os meus próprios olhos, fiz uma narração fiel, para que você também possa crer. Os soldados fizeram isso em cumprimento à Escritura, que diz: nenhum dos seus ossos será quebrado. E eles olharam para aquele a quem feriram. Depois disso, José de Arimateia, que tinha sido um seguidor secreto de Jesus, porque tinha medo dos líderes judaicos, corajosamente pediu a Pilatos autorização para retirar o corpo de Jesus, e Pilatos deixou. Então ele levou o corpo embora. Nicodemos, o homem que tinha ido à noite a Jesus, veio também trazendo 50 ciclos de perfume próprio para embalsar, feito com babosa. E os 2 juntos enrolaram o corpo de Jesus em um pano de linho comprido, cheio desse perfume, como é de costume judaico, para o sepultamento. O lugar da crucificação estava próximo ao jardim, onde existia um túmulo novo, que nunca tinha sido usado. Assim, por causa da necessidade de enterrarem depressa, antes do sábado, e porque o túmulo estava bem perto, eles puseram Jesus ali. Então, que Deus venha abençoar a sua vida, né? Podemos um comentário aqui perceber que, por engano, o povo daquela época crucificou Jesus por não reconhecer. Muitos não reconheciam. A verdade também é que muitos líderes judaicos, muitos dos sacerdotes até sabiam que ele era profeta, até sabiam que ele era o Filho de Deus, e pelo fato de perderem, pelo risco de perderem a sua reputação, porque todos estavam indo até Jesus, eles tiveram essa maligna inspiração do diabo para crucificar Jesus. Então que nós possamos sempre estar buscando a Deus, a fim de que nós venhamos sempre reconhecer Jesus como Filho de Deus e seguirmos o caminho dele e que creiamos na palavra dele. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.